ele é um tema muito vasto, é um tema que não foi à toa que nós nos reunimos essas disciplinas, Geografia, Química, Física, Biologia, Língua Portuguesa, para que nós, em um pouco espaço de tempo, a gente possa dinamizar com vocês esse tema de suma importância, que na verdade nós não estamos aqui simplesmente para colocar um pouco do conhecimento da nossa disciplina, e sim dialogar, certo? Transcender a nossa disciplina e, obviamente, interligar com outras disciplinas a discussão da água. Então, aqui nós vamos ter alguns temas hoje, bastante importantes, como potabilidade da água, algumas características da água, poluição, a distribuição de água no ambiente, nos aquíferos, a parte da poluição envolvendo algumas alterações físico-químicas e biológicas. Professora Liane. Não, tá ligado? Não, tá. Gente, então, como o Edneudo falou, pegando um pouco do tema integrador desse ano da escola, qual é mesmo o tema integrador? Além de ser Romualdo na Tribuna do Norte. Isso. Brasil, anseio por ética, justiça e sociedade. E aí, cidadania. E aí, gente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo o seguinte: poxa, como é que a gente pode integrar química, física, em geral, as ciências naturais? E aí, a gente lembra que a água, ela é um tema universal, né? Na água, a gente tem o quê? Que a partir dela foi que foi desenvolvida as grandes civilizações da antiguidade, né? A gente tem A gente tem a Mesopotâmia, né, com o rio Tigre e o rio Eufrates. Depois a gente vai Depois a gente vai lá para o Egito, né, com o rio Nilo, não é isso? Depois a gente tem o rio Ganges lá na Ásia. E aí, pegando um pouco aqui para a América, a gente tem o rio Mississippi, né, que ele foi um divisor de águas para a evolução, justamente, para a evolução da população americana rumo ao oeste, né? E no Brasil, na América Latina, a gente tem três grandes... A gente tem o Rio São Francisco, né? E o mais importante, né, Kleber, que a gente tem, que serve como efluente, que alimenta toda uma floresta, a maior floresta tropical do mundo, que é o Rio Amazonas. Então, a partir disso, a gente percebe a importância da água para a sociedade, para a cidadania e para a formação da ética, da sustentabilidade. E é nisso que a gente quer levar vocês a pensar. Nas condições que a água apresenta para nossa sobrevivência e como a gente pode fazer em questão da sustentabilidade, ou seja, pensar na escassez de água, pensar na distribuição dos recursos hídricos. Então, quais são as potencialidades da água que faz dela uma substância tão única, gente? Liane, diga aí. Só fazer uma observação aqui, inicial, como Liane bem falou, que a água, muitas vezes, quando a gente fala, vamos falar de água, a gente pensa na questão do ambiente apenas, esquecendo que a questão do ambiente é uma questão social. Então, por que eu estou aqui participando dessa aula com redação, né? O que tem a ver? Primeiro, que é um dos subtemas do nosso ciclo ambiental, que fala sobre a gestão de recursos hídricos, e enfatizando que é uma questão social. Né? Tudo que a gente fala da água, os impactos que a água traz, a má gestão dela, é uma questão social. Visto que é uma questão social, é um tema sempre, não só a partir deste ano, ou não só porque tivemos em 2014, né, uma crise hídrica, algo desse tipo, mas sempre a água foi um tema cotado para a redação de Enem. Tá? Então, que vocês fiquem muito atentos para isso, a gente vai fazer algumas observações. Só estou pegando o gancho que Liane trouxe para a gente pensar. Tem tudo a ver com o tema integrador por isso, porque é uma questão de cidadania, é uma questão de ética, é uma questão social. Boa tarde, pessoal.
Selecionei aqui algumas poucas características para falarmos um pouquinho. O meu foco associado à água, eu estou enfatizando diríamos assim, a propriedade térmica da água, certo? Eu destaquei aqui 3 características para nós analisarmos, certo? Primeiro, sair da rotina. Calor específico da água, 4,18. Gente, é um dos maiores calor específicos que nós temos na natureza, certo? Em substância natural, pode ser considerado o maior. Aí vamos lá, do ponto de vista físico, o que isso significa? Substâncias que possuem elevado calor específico, vamos lá, alguém lembra disso ainda? São substâncias que apresentam dificuldades em ocorrer o quê? Alteração na temperatura, certo? Lembra que eu associava o calor específico de uma substância com a sua inércia térmica? A substância que possui calor específico elevado, certo? Quer dizer que ela necessita de muita energia para sofrer variação de temperatura. Espera aí, vamos trazer isso para o nosso cotidiano, certo? Em uma das potencialidades da água aqui, citou-se que a água tinha a função de controlar a temperatura, tanto do nosso corpo como do ambiente. Casa com essa informação aqui, ó. Devido ao seu elevado calor específico, uma das principais funções da água é de atuar como controlador térmico, certo? Aí a gente pode citar regiões, certo, que possuem grandes reservatórios de água. Você não encontra o que nós chamamos de grandes amplitudes térmicas. Nós já comentamos sobre isso aqui em outro momento com vocês. O que é uma amplitude térmica? São dias, temperatura durante o dia muito elevada, durante a noite muito baixa. Então, se eu tenho um ambiente, se tem uma região, se tem um local com grandes reservatórios de água, você tem que durante o dia, certo? A temperatura não é tão elevada e durante a noite a água consegue controlar a temperatura desse ambiente, evitando que exista essa disparidade, dias muito quentes e noites muito frias, certo? Normalmente a gente trabalha, é encontrado nas bibliografias, o calor específico da água como 1 caloria grama por grau Celsius. Em unidades, certo? Oficiais do sistema internacional, nós trabalhamos com 4,18, certo? Joule, grama por Kelvin, certo? Eu queria só mostrar uma coisa a vocês, gente. Dentro dessa tabelinha que nós estamos colocando aqui, só para vocês entenderem. Essa tabelinha é da condutividade térmica. A condutividade térmica ela tem uma propriedade inversa ao calor específico. Substâncias que possuem elevado calor específico, ela possuem baixa condutividade térmica, certo? Então, olha aqui, ó, de várias substâncias que nós temos no nosso cotidiano, presente na natureza, olha o calor específico da água, uma temperatura, ou melhor, a condutividade térmica da água, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Olha aqui, ó, 0,6. Então, peraí, professor. O que isso aqui significa? Se ela possui calor específico elevado, ela demora a aquecer. Então, se ela tem condutividade térmica baixa, isso significa que a água é um excelente isolante térmico. Certo? Oi. Principalmente quando ela está na forma sólida. Ela é um bom termostato. E aí a gente vai depois falar da questão justamente do comportamento anômalo dela. E de como criaturas conseguem sobreviver naquela temperatura, né? Por causa dessa propriedade. Muito bem. Em relação ao calor específico, a gente percebe ali que um corpo humano, por exemplo, tem em média 70% de água no seu corpo, e outros animais que podem passar de 75%, 80%, eles conseguem, com isso, manter uma temperatura, independentemente do meio ambiente, de certa forma constante. Que aí a gente classifica esses indivíduos em indivíduos homeotérmicos. Por exemplo, nós temos 2 grupos de animais que conseguem, dentre outras características, outras funções, com a ajuda da água, não sofrer bruscas variações de temperatura, embora o ambiente sofra, né, altere essa temperatura, que são os mamíferos e as aves dentro dos vertebrados. Então, muitas vezes, nós, seres humanos, sofremos ainda pouco com as bruscas alterações de temperatura, porque nós temos um corpo, em média, de 75% formado por água. Então, consegue manter uma temperatura independente do meio ambiente.
Muitas vezes nós estamos a um local de 39 graus Celsius, 40 graus Celsius, e a nossa temperatura corpórea se mantém em média 36. Pessoas vão morar em regiões com a temperatura de 10 graus Celsius, mas o corpo deles se mantém em média de 36, 37. Então, por conta justamente desse comportamento físico da água. Então, pessoal, essa característica que nós temos de conseguirmos controlar a nossa temperatura, independente de como está o ambiente lá fora, a gente não deve também se valer disso para enfrentar situações extremas, né? Então, assim, agora durante as Olimpíadas, nós vimos muitos exemplos de superação. Então, não sei se vocês viram o caso da atleta que ganhou a maratona de natação, Fabiola, o nome dela, se eu não me engano. Poliana Okimoto, desculpem. Eu confundi com Fabiola Molina, que também, enfim. Gente, então, na última Olimpíada, ela foi crucificada porque ela não conseguiu completar a prova, porque ela passou por um processo de hipotermia, né? Então, assim, nós conseguimos controlar a nossa temperatura, independente de como está lá fora, mas a gente também não deve se entregar a esses extremos, né? Então, nós temos os casos de hipotermia e temos também os casos de estresse calórico, né? Hipertermia. Então, assim, uma criança, um idoso que vai realizar uma atividade física durante um período que o sol está muito forte, isso deve ser um fator que deve ser repensado se ele vai ou não realizar isso. Por quê? Porque você corre o risco de ter uma série de reações no seu corpo em virtude dessa alta temperatura que você está enfrentando e também da atividade física. Então, nunca esqueçam, porque às vezes eu vejo, muitas vezes, dia de sábado e domingo, muitos jovens ali na Roberto Freire, andando de bicicleta com aquelas roupas todas com proteção, 12 horas, 1h da tarde, certo? Então, assim, tem que ter muito cuidado com relação a isso também, porque o nosso corpo aguenta até certo ponto, né, professor? Ele que dá aula de fisiologia sabe muito bem disso, que a gente não deve se expor a esses extremos, porque isso vai colocar também em risco o funcionamento dos nossos sistemas. A saúde dos indivíduos. Nós vamos circular muito aqui, vamos interromper, inclusive eu vou interromper agora a Anderson, porque justamente a ideia também é esta. Quando nós lembrarmos de alguma coisa referida a cada slide aí, vamos colocar para que vocês possam perceber também esse processo de interação. Anderson, mais alguma coisa? Oi. Meu querido, é o seguinte, os animais que algumas pessoas denominam de animal de sangue frio, primeira coisa que acontece, esse animal tem um metabolismo baixo. Segundo, embora ele tenha uma capacidade de absorver a água, ele não tem capacidade para armazenar esta água. Então, ele tem dificuldade de armazenar. Por isso que é necessário que ele sofra o que a gente chama de influência externa da temperatura. Então, por exemplo, pegando aqui alguns vertebrados, o próprio réptil, os répteis em geral, passam momentos do dia escondido na sombra, porque a temperatura lá fora está muito elevada, e quando a temperatura fica mais amena, ele vai se aquecer ali ao sol. Como ele perde bastante água nesse aquecimento, o processo de evaporação é muito intenso nele, ele tem que voltar para a sombra, porque senão a temperatura dele se eleva bastante. Então, ele não tem esse mecanismo. Primeiro, com a água. Segundo, com a questão da circulação. O coração dele é diferente da ave, do mamífero que eu falei, que é um coração com apenas 3 cavidades. Então, há uma mistura de sangue, há um fluxo menor de sangue, há pressão menor. Então, vários fatores determinam que ele seja menos adaptado a estas bruscas temperaturas. Beleza? Não só a água, e sim outros fatores também. Pessoal, só uma observação em cima do que foi comentado aqui. Quando nós falamos em geografia, Janaína comentou em relação à questão da atividade física. Lembram que nós falamos em relação, quando trabalhamos a parte climática, que nós dizíamos, determinados períodos, determinados estados brasileiros, principalmente no período do inverno, eu tenho uma umidade relativa do ar muito o quê? Baixa. Lembrando, inverno ele tem a característica de ser o quê? Frio e seco. Então você pega cidades como, boa cidade, Brasília no caso, umidade do ar, período do meio do ano, vai beirar, no caso, 10, 15% aí de umidade relativa do ar. Ou seja,
É quase que uma área de deserto. Então, nesse sentido aí, entra muito o que a biologia comentou e como Cebola também comentou, certo? E em relação à variação de temperatura, mais uma vez, os climogramas que nós trabalhamos lá atrás. Climograma da Amazônia, pessoal. Como é que era a temperatura? Amplitude térmica alta ou baixa? Baixa. A variação de temperatura na Amazônia ela é muito pequena. Quando nós descíamos o mapa, enquanto maior a latitude, maior a variação de temperatura. Tanto é que o climograma subtropical, ele é uma parábola. E o climograma da Amazônia, ele é quase sem variação, certo? Só em função, abrindo parênteses na questão da umidade relativa. Pegando esse gancho que Kleber colocou aí, quando você fala da latitude, você tem as regiões próximas à linha equatorial, que é onde tem maior índice de insolação, certo? Consequentemente, menor reservatórios de água. A gente tem a amplitude térmica diferenciada. Bom, gente, do que me reservou para hoje aqui, eu queria só falar com vocês, Janaína tocou um ponto aqui, Janaína não, Liane, sobre a mudança de estado físico. Eu tenho aqui o calor de fusão. Isso aqui eu estaria com a água no estado sólido, para ela passar para o estado líquido. Certo? Esse valorzinho aqui, se você dividir ele por 4,18, a gente vai chegar a um valorzinho aproximadamente, aquele é 80 calorias grama por grau Celsius. Certo? E aqui seria o calor de vaporização. Pessoal, aqui mostra um dado bem interessante, que é muito mais fácil você converter, certo, a água do gelo para tornar-se água, ou seja, do sólido para o líquido, do que do líquido para converter em vapor, certo? Tem umas propriedades bem interessantes sobre a água, que propriedades essas, diremos assim, que eu sou fascinado por esse tópico, que refere-se que nas regiões polares, por exemplo, os rios e lagos, eles congelam apenas a parte superficial. Por que que isso ocorre? Lembra quando nós trabalhamos isso aqui? Existe uma propriedade chamada de anomalia da água ou dilatação irregular da água. Pessoal, isso dá-se devido a uma propriedade específica das pontes, das ligações de hidrogênio. Lembra que nós verificamos que até em algumas bibliografias nós encontramos esse termo equivocado de pontes, não são pontes, são ligações de hidrogênio, certo? Janaína quer comentar um tópico mais detalhado com vocês sobre isso. Liane. Pessoal, então assim, deixa o piloto. Pessoal, então assim, lá desde o primeiro ano que a gente estuda as propriedades dos líquidos, as propriedades das substâncias, a gente chega numa propriedade que a gente utiliza muito, que é chamada de... Uma das propriedades das substâncias que a gente mais utiliza, né, para estudar é chamada de, Gugu? Densidade, certo? Então, o que é que nós temos, galera? Nós temos um simples modelo matemático representando a densidade, que é o quê? Massa sobre volume. Então, o que é que a gente tem, gente? A densidade e o volume, eles se relacionam direto ou inversamente? Inversamente. Então, sempre quando eu tenho um volume maior, a densidade da substância sempre tende a ser menor. E aí, o inverso é verdadeiro. E aí, o que que acontece? Quando a temperatura ela diminui, o que que tende a acontecer normalmente com o volume, com as moléculas? Elas tendem a contrair. A partir do momento que elas se contraem, o volume tende a diminuir e a densidade vai tender ao quê? A aumentar. Isso é o comum para as substâncias. Ou seja, a substância no estado sólido, ela tem o quê? A densidade maior do que ela no estado o quê? Líquido. Só que justamente a nossa querida água não se comporta dessa forma. E graças a Deus que ela não se comporta dessa forma. Por quê? Porque a partir desse comportamento é que alguns seres vivos conseguem sobreviver nesse tipo de região, certo? Então, o que é que acontece com a água? Quando a temperatura diminui, a água é formada por interações intermoleculares, né, Marion? Quais?
Ligação de hidrogênio. Então, quando a temperatura diminui, eu não sei se dá para vocês perceberem aqui. Como é que faz? Como é que é aqui? Não sei se dá para vocês perceberem aqui que forma a geometria praticamente de um hexágono, certo? E aí, o que que acontece? Em vez de o volume diminuir, o volume vai aumentar, justamente por esse arranjo que as moléculas de água tendem a obter, certo? E aí, quando o volume aumenta, a densidade vai diminuir. E aí, por isso que o gelo, ele tende a ficar em cima da água líquida, porque a densidade nessa temperatura do gelo vai ser bem menor do que o da água líquida. Tudo vem partindo de onde? Das interações intermoleculares. Então, esse comportamento anômalo da água nada mais é do que um comportamento feito a partir das interações intermoleculares, que ao a temperatura baixar, forma uma geometria como hexágono, e aí o volume tende a aumentar.